E finalmente, 6 vídeos depois, ou 7, não sei bem, porque eu não publiquei eles ainda, então eu não sei. Mas 6 ou 7 vídeos depois, agora nós vamos começar a escrever os nossos algoritmos, né? Os nossos códigos, beleza. Boa. Bom, mas vamos com calma. Precisamos entender ainda um pouquinho de mais coisas assim. Eu queria muito fazer esse curso básico, rápido, instantâneo, você começa a escrever, mas eu não consigo, pessoal. Infelizmente, eu preciso, eu sinto uma necessidade, uma ânsia, dá uma ansiedade de, pô, tem que explicar os fundamentos, tem que passar um pouco pelo conceito teórico, não dá para simplesmente ir avançando e atropelando coisas. Eu tô tentando fazer da forma mais simples possível, né, da maneira mais rápida, mas não tem jeito, não tem jeito. Bom, então, vamos lá, só mais um pouquinho de conceito. Pois bem, antes de começarmos a escrever, nós temos que entender que no último vídeo eu falei sobre a organização do código. Então você tem um solution, projeto, namespace, classes, e aí por fim você tem atributos e métodos, que aí em última instância são variáveis e funções. Tá bom, vamos falar sobre variáveis. O que são variáveis? Por que elas existem? E eu vou começar respondendo essa primeira pergunta, por que elas existem? Mas antes, se você está aqui pela primeira vez ou se você ainda não se inscreveu no meu canal, fica aqui a dica e o pedido. Se inscreve, só clicar aqui no botãozinho se inscrever, não paga nada, é de graça. Eu sempre trago conteúdo sobre programação, sobre tecnologia, assuntos em gerais nos quais, né, fazem parte desse mundo. E, bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto, imagino que sim, porque se você está vendo esse vídeo, imagino que você gosta. Então, se inscreva no canal. Participe, eu sempre estou atento a todos os comentários, tento atender a todo mundo, pedidos e tudo mais, então dê sugestão sobre vídeos, deixe suas dúvidas, porque isso me ajuda a construir. Eu quero fazer do Abre Chaves uma comunidade e levar o conhecimento sobre tecnologia para cada vez mais pessoas de uma forma bem aberta, democrática, fácil de entender. Então, conto com a sua ajuda, se inscreve no canal e então vamos para o vídeo. Pois bem, então vamos responder a pergunta: por que as variáveis existem? Tá bom, como que um computador é organizado, ele funciona? Senhores, em meados da década de 40, 50, não sei exatamente quando, um senhor chamado John von Neumann, ele propôs o que seria a arquitetura dos computadores atuais. Então, se você acha que o computador é algo super moderno, que surgiu há poucos anos atrás, não, esse conceito, essa teoria existem há muitas décadas, há quase um século, se não, talvez mais do que isso. Mas o que o von Neumann ele propôs? Então, se você procurar por diagrama de von Neumann, ele vai aparecer algumas imagens e deixa eu escolher uma aqui que seja legal. Olha só, essa aqui eu acho que é o suficiente para nós. Então, veja bem, se eu abri-la, ela vai abrir direto lá, abrir um site aqui, beleza, essa aqui, tá. Deixa eu dar um zoom e ajudar a gente aqui, ó, perfeito, tá. O que eu quero é enquadrá-la aqui, ó. Ok, tá. Ou melhor, não é melhor nada. Pois bem, essa é a arquitetura de von Neumann. O que fala a arquitetura de von Neumann? Basicamente, para nós entendermos, que existe uma entrada, e a entrada são os dispositivos de entrada. Todos os dispositivos que mandam sinais para o computador. Então, o mouse, quando você mexe o mouse, você mexe o cursor, o teclado, quando você digita, você manda informações sobre as teclas. Que mais? A câmera, então vocês estão me vendo aqui, a câmera está captando, né, as luzes e tal, e mandando a imagem para o PC. Tá, esses são os dispositivos de entrada que mandam mensagens para o computador, certo? Do outro lado você tem os dispositivos de saída. Então, saída, por exemplo, o monitor, estou vendo a imagem aqui, então esse é o monitor, assim como vocês estão desse lado. Se você tiver fones, né, ou caixas de som, aqui sai som, então você consegue ouvir, o computador produz dados, informações, e você consegue ouvir, né, os equipamentos aqui. O que mais? Acho que nesse momento que me vem à cabeça é somente isso, beleza. Então, tá, o mais básico possível. Entre esses dois, entre a entrada e a saída, você tem a estrutura que nós chamamos de unidade central de processamento, ou CPU, Central Processing Unit, que é literalmente a CPU, o cérebro do computador, e você tem a memória. Então, essa é a composição básica de um computador. Se você pegar um celular, um smartphone, ele é também um computador, ele tem as mesmas coisas, ele tem dispositivos de entrada, dispositivo de saída, CPU e memória. Um console também, um videogame também é um computador. E
Então, por que ele pensou dessa maneira? Porque dessa forma você consegue, a partir dos dispositivos de entrada, gerar dados. E lembra lá do diagrama de quando eu estava falando sobre algoritmos, gerar dados, armazenar esses dados em memória. A partir dos dados da memória, usar a CPU para transformar e manipular esses dados e gerar dados ou informações na saída. Então esse é o fluxo que o von Neumann propôs para que entendêssemos como que funciona um computador, né? Então, olha só, aqui tem dois elementos muito importantes, a memória e o processamento, a CPU. Quando criamos um programa, então nós precisamos saber como armazenar esse programa na memória, como que guarda ele na memória para que a CPU consiga acessar esses dados da memória e transformá-los, porque não dá para você simplesmente entrar com dados e colocar na CPU como um liquidificador, e aí o liquidificador bate e entrega para você um suco perfeito, maravilhoso e saboroso. Não é assim que funciona. Quando você vai criar uma aplicação, você precisa pensar nessa estrutura, na memória e na CPU. Então você precisa entender que o seu programa vai ser armazenado na memória antes de ser processado. Se a gente olhar para o liquidificador, nós podemos dizer que o copo do liquidificador é a memória e a hélice é a CPU. Então, na medida com que você coloca as coisas no copo, vai empilhando, a hélice começa a girar, ela começa pela parte de baixo, vai triturando as coisas e, enfim, depois vira uma massa homogênea, dependendo do que você está usando. Mas dá para usar outras analogias, talvez melhores do que essa. Mas é importante entendermos que há essa necessidade de você armazenar as coisas na memória. Beleza, então vamos voltar para o código. Voltando para o código, então nós precisamos armazenar o programa na memória, certo? Então, beleza, guarda isso. Para armazenar as coisas na memória, aí nós criamos as variáveis. As variáveis são exatamente endereços na memória. Então são locais na memória na quais você vai guardar algum tipo de dado. Perfeito. Então quais tipos de dados você pode guardar na memória? Você pode guardar tipos numéricos. Opa, vou colocar aqui. Numéricos. Você pode guardar tipos literais, que são letras, ou você pode guardar tipos lógicos, que são os booleanos. Os booleanos porque vem do conceito da álgebra de Boole. Se você não sabe o que é álgebra de Boole, sugiro procurar um conteúdo aí um pouco mais básico do que é Boole. É bem legal e isso é um fundamento também da computação. Depois eu vou procurar um conteúdo e recomendar para vocês. Mas tá, então você pode guardar variáveis desses tipos. Portanto, vamos aqui entrar nos números. Quando você quer armazenar um número inteiro dentro da memória, você usa o que nós chamamos de int. Então você precisa dizer para o seu compilador, para quando você está, para o seu código, o tipo de variável você vai utilizar. Isso para C#, tá? Só um detalhe, existem linguagens de programação que são tipadas e não tipadas. O C# é uma linguagem tipada. Então você precisa dizer qual é o tipo. Portanto, se você vai guardar um número inteiro, ou seja, que não tem decimal, pode ser negativo, pode ser positivo, mas você tem que dizer para ele, então, que isso é um int. Este é um tipo de variável. Então você pode dizer que isso é um int, número inteiro, e aí você dá um nome para essa variável. Então a variável ela é composta de tipo e nome. Então você faz o tipo, beleza, então ela é de tipo inteiro, número inteiro, e aí você atribui o valor. Então você pode dizer que esse valor, sei lá, é qualquer um, contanto que seja inteiro. Pois bem, se você quer guardar um número então que seja decimal, aí você precisa trabalhar com os números de ponto flutuante. E aí o tipo de número de ponto flutuante, que são números decimais, é o tipo float. Então você diz aqui que você quer guardar uma variável do tipo float. E aí você vai dizer que é um número decimal. E pode ser aqui 3.5. Beleza? Aqui no C# tem um porém. Quando você digita 3.5, e se você colocar o mouse em cima, ele vai achar que isso é um double, que é um outro tipo que já falaremos. Mas para você dizer que é um float, você precisa colocar um F na frente. Então você fala que é um 3.5F. Se você quer relatar sua altura, por exemplo, você mede 1,80. Então você vai, em metros no caso, você vai colocar 1.80 F de float. E aí ele entende, ok, esse é um float. Tá. Se você quer um número decimal maior, por que maior?
Então você pode declarar um double, número decimal maior. E aí você vai aqui escrever um número decimal. Beleza, esse é o número decimal. Opa, aqui eu coloquei um float. E aí você pode simplesmente omitir ou usar um D de double. Mas você pode omitir aqui que ele já entende que é um double. Tá, por que eu falei de número maior e número menor? Quando nós estamos falando de computador, as memórias elas têm um tamanho limite. Elas guardam, elas não conseguem guardar dados infinitos. Você não consegue, né, usar isso infinitamente. Elas têm tamanho. Os endereços, os espaços dentro da memória têm tamanho. Portanto, quando você diz para o compilador, ó, eu quero guardar o inteiro, eu quero guardar um número de ponto flutuante e tal, ele vai pegar na memória o endereço e alocar uma quantidade de bytes. O inteiro normalmente são 4 bytes. E aqui ele fala, ó, representação de um inteiro sinalizado, ou seja, ele pode ser positivo ou negativo, de 32 bits. Ok, 32 bits são 4 bytes, né? Porque cada byte são 8 bits, então 32 bits dividido por 8, 4. Perfeito? Se nós formos numa calculadora, e você pode abrir aí a calculadora do seu Windows em modo programador, mas eu abri aqui no browser para facilitar para nós gravarmos aqui essa aula. Nós falamos então que o inteiro tem 32 bits. Portanto, quando você disse aqui 32 bits, olha só, vamos selecionar aqui, ó, 32 bits, beleza? E vamos então, eu quero colocar 1 em todas elas, né? Então, por exemplo, no número binário, eu vou selecionar binário aqui e vou começar a colocar 1. Ele vai preenchendo para mim. Olha só quantos números, aliás, desculpa, qual é o tamanho em decimal de 32 bits. Então vou aqui preenchendo com 1, ó. Você vai ver que a trilha vai preenchendo aqui. E aí até chegar no número, no 32º bit. Ok? Chegou aqui. Ele então, olha só, aqui ele está falando que é menos 1. Tá, deixa então mudar para 64 bits para nós vermos com mais clareza. Aqui ele fala então que é um número 4 bi, 294 milhões, 600, beleza. Então ele dá um número de 4 bilhões. Só que aí vem uma questão, ele é um número sinalizado, então ele guarda menos ou mais. Então se nós voltarmos para 32 bits, quando nós preenchermos tudo, por isso que ele mostra menos 1, porque ele está mostrando como se fosse o final, o próximo número depois do último. Então vamos apagar um aqui, ó, porque o último bit é o sinal. Então vamos apagar aqui, ó. Olha só, esse é o tamanho dos decimais que nós conseguimos guardar. Se você for guardar um número maior do que esse, acima de 2 bilhões, 147 milhões, aí você não consegue guardar dentro de um número de 4 bits. Desculpa, de 4 bytes, de 32 bits. Porque você tem que guardar mais 2 bilhões e menos 2 bilhões. Então, imagina que é uma régua que vai de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. Isso é o que cabe dentro de 32 bits. Quando você fala em double, e aí vamos lá para o nosso código. Quando você fala em double, nós estamos falando de 8 bytes. Portanto, 8 bytes nós podemos vir aqui nos 64 bits. E aí, se nós continuarmos preenchendo em números de uns aqui, ó, nós vamos chegar naquele valor de 4 bilhões. Se for sinalizado, 4 bilhões. Se não for sinalizado, é quase 10 bilhões, é 9 bilhões e alguma coisa. Deixa eu preencher de novo aqui, ó. 9 bilhões e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com esse conceito é que você não consegue guardar números infinitos dentro de um PC. Você precisa saber o tamanho e dentro desse tamanho, da quantidade de bits necessários, você consegue guardar até um limite. E por isso é importante então você dizer qual é o tipo de variável, porque o tipo de variável vai fazer o computador guardar um tamanho necessário de memória. Beleza? Olha que isso é legal. E aí você tem outros tipos, se você quer guardar um inteiro maior. Então você tem um int, por exemplo, 64. Você tem o int, deixa eu ver, 128. Não tem o int 128, mas você tem o int 64. Tá, e depois falaremos um pouco mais desses outros conceitos. Mas vamos voltar aqui às variáveis, ó, porque nós temos também os tipos literais. E os tipos literais, nós temos o char, que é um caractere. Então você vai colocar aqui, ó, uma letra. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, a letra A. E você pode colocar um número também. Então, se eu colocar, por exemplo, 100 aqui, 100 não vai dar. Se eu colocar o número 1, ele, na verdade, esse aqui é um número, é guardado de um jeito. E esse aqui é a letra 1, é o símbolo literal 1. Então, são coisas distintas. Você pode transformar um no outro, claro, mas entenda que são coisas diferentes. Porque, além do char, você tem string. String, então, é
uma palavra, ou na verdade pode ser um texto, você pode guardar várias palavras aqui. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, uma palavra, escrever, que no caso são 2 palavras, tá? Mas é um texto, é uma sequência de chars a string. Então eu posso guardar textos aqui maiores enfim, frases, às vezes um texto inteiro, você pode guardar dentro de uma string. E aí se, por exemplo, você colocar aqui o número 100, ele entende que isso aqui são caracteres, é o texto 100 e não o valor 100. Porque aqui, por exemplo, você conseguiria fazer uma conta. Mais 200. Aqui você não consegue, por exemplo. Ele vai escrever 101 mais 200 aqui na tela. Nesse caso, ele vai responder com 300. Então, o computador trata de formas muito diferentes o que é literal, o que é texto, e o que é número. Tá, e por último, você tem então as variáveis lógicas, que no caso é o bool. Esse bool, ele pode dizer se algo é verdadeiro ou falso. Então você pode, lógica, vou colocar aqui lógica, isso aqui pode ser um valor falso ou pode ser um valor verdadeiro. O valor booleano, ele vai ser resultado às vezes ou vai nos ajudar em operações lógicas dentro do nosso código. E todas essas variáveis aqui, elas são o que nós chamamos de variáveis primitivas, porque elas guardam talvez o tipo mais primitivo de dados para essa linguagem. Inteiro, float, double, e aí você tem alguns outros, mas esses são os principais, os básicos. Mas aqui dentro de número, por exemplo, você tem byte, você tem decimal, por exemplo, e você tem aqui alguns outros tipos primitivos que o C# te oferece. Então toda vez que você for guardar, você for manipular dados dentro do seu programa, você precisa lembrar que você precisa guardar esses dados na memória, e a maneira de guardar esses dados na memória são através de variáveis. Por quê? A variável ela define o tamanho, o espaço de memória que você vai precisar e um nome. Esse nome nada mais é do que você nomear o endereço. Porque caso contrário, o endereço de memória, ele é dessa forma aqui, ó. Ele é um hexadecimal. Então você vai ver um endereço de memória, qualquer endereço aqui, um endereço aleatório, tá? Então você vai ver esse é o endereço de memória, enfim, X, tá? Guarda alguma coisa aqui, se você for na memória, isso aqui tem um endereço lá. Não sei se eu escrevi certo, então aqui passei 2, tá? Beleza, esse é o endereço de memória. Beleza. Só que isso aqui significa o quê? Para programar, para escrever um código, isso aqui é impossível de ser entendido. Então o que você faz é atribuir um nome a ele. Então você dá um nome, e esse nome é exatamente o nome da variável. No caso aqui chama número inteiro, mas poderia ser valor, poderia ser saldo, poderia ser qualquer coisa que você quiser atribuir. Beleza? Então essas são as variáveis que nós precisamos utilizar obrigatoriamente para manipular o nosso código.